Pessoal, boa noite. Boa noite. Maravilha. Vamos continuar aqui nossa sessão sobre nitretação. Deixa eu só fazer uma recapitulação aqui do que a gente discutiu. Falamos aqui sobre processos de fabricação, conceito de metalurgia básica, para a gente poder entender tratamento térmico e tratamento termoquímico, no caso, nitretação e tratamento termoquímico. Então a gente falou um pouquinho aqui sobre a composição dos aços, e também o mecanismo aqui de solidificação, como que ele acontece, como é que se forma a estrutura no material, como é que se formam os grãos, na verdade aquilo que a gente consegue verificar no microscópio óptico, Também falamos aqui sobre o que é endurecimento superficial, pode ser um tratamento termoquímico, onde tenha um gás envolvido, onde tenha ali a inserção de um novo material, de uma mudança na composição química da superfície, ele é termoquímico, ou pode ser que ele é só um tratamento térmico, por exemplo, têmpera superficial. Quando a gente fala em têmpera superficial, a gente só mudou a estrutura da superfície da peça, mas não mudamos a composição química. Mas se nós mudarmos a composição química, então nós estamos falando de um tratamento termoquímico. Existe aí cementação, nitretação, carbonitretação, nitrocarbonatação e cloretação. Nosso foco aqui é nitretação. E a nitretação nós falamos também que a base é o quê? Um processo de difusão. Ou seja, difusão significa um material passando através de outro material. Quando a gente tem aí, de alguma maneira, por causa dos gases que estão envolvidos, a gente tem nitrogênio penetrando entre os átomos de ferro, e aí ele vai combinar com o ferro e formar um nitreto de ferro, e esse nitreto de ferro é muito duro. Então a gente percebeu que o que significa formar só uma superfície aqui, igual vocês estão vendo, uma camada nitretada, uma camada endurecida. E a gente discutiu também que isso é necessário no nosso processo porque é a base para que a gente tenha um PVD de qualidade. Se o substrato, o material da ferramenta, ou o material da peça, do componente, tiver com a dureza muito baixa, vai acontecer esse efeito aqui, casca de ovo. E aí não vai ter boa performance porque a camada, embora seja muito dura, ela é muito fina. Então precisa também de uma base dura para que possa ter boa performance. E aí a gente discutiu aqui sobre como se forma a estrutura da nitretação, falando sobre a nitretação. Existe a nitretação gasosa, nitretação a plasma. Nós temos esses dois processos na ordem. A gente está falando aí do que? Processo advanced, certo? No mesmo processo acontece a nitretação e o coating, e o revestimento, ou o processo duplex. Então lá no LPN, primeiro a gente faz a nitretação, depois o revestimento, e nós temos o prime form, que é só nitretação. Quando o cliente fala, eu quero só o prime form, então ele quer um molde nitretado, não tem revestimento, é apenas o prime form, que é um processo de nitretação. Eu mostrei aqui para vocês que a gente tem o substrato, a estrutura do material, aqui não dá para ver tão claramente, mas geralmente o aço é formado assim por grãos, grãos mais claros, grãos mais escuros, e isso aqui está representando as fases que tem nos materiais. Uma fase que tem bastante carbono, por exemplo, vai ser mais dura do que uma fase que tem pouquinho carbono. Por exemplo, tem muito ferro e pouco carbono, e aqui tem uma quantidade muito maior de carbono. Então se a gente puder analisar a propriedade mecânica só desse grão aqui, ele vai ter uma dureza muito inferior a esse grão escuro, onde a gente tem mais carbono. Então é assim que acontece. Entender que o material é feito de fases, e essas fases, elas dependem do quê? De qual a composição química que forma o material, de qual o tratamento térmico. Isso vai formar fases diferentes do material. E com fases diferentes nós temos propriedades diferentes. A dureza é diferente, resistência à tração, resistência à torção, propriedades físicas também são diferentes, dependendo da estrutura e dependendo da composição química. Quando a gente falou em nitretação, eu falei aqui que é possível formar uma camada branca, e nem sempre isso é desejável. Às vezes sim, às vezes não. No nosso caso, é desejável sim ou não?
que a camada branca não é desejável na maioria dos casos que nós fazemos a nitritação? Quem sabe falar? Quem lembra? Quando ocorreu o desplacamento do revestimento. Por que vai acontecer o desplacamento do revestimento se tiver a camada branca? Vai ter uma baixa adesão. Exato. Muito bom. Então o que significa? Uma coisa que a gente se preocupa quando a gente vai revestir, formar uma camada, é com adesão. Teve baixa adesão, acabou, olha, não tem revestimento, não tem performance, não tem nada. Não melhorou em nada, o cliente só pagou. Então precisa ter boa adesão. Adesão significa interação química, né? E interação física que a camada tem com a peça, com a ferramenta. Então ela tem que estar firmemente aderida à superfície. Se eu estiver falando de um material que ele não tem a camada branca de nitretação, então ele vai ter boa adesão. Mas se tiver a camada branca, essa camada que é feita só de nitreto, então não tem boa adesão. Você falou certinho. O Salomão aí falou certo. Então quando a gente fala em nitretação, então a gente tem que memorizar. Formam dois tipos de camada. Um tipo é camada branca, também é conhecida como camada de compósitos. Beleza, camada branca, só tem nitreto. Não tem boa adesão. Para a gente fazer camada branca depois de investir não é bom negócio. Só que existe uma outra camada que se forma na nitretação. Qual que é? São dois tipos de camada. Uma é a camada branca e a outra. Quem lembra? Eu falei que quando a gente libera um gás dentro do forno, e esse gás contém nitrogênio, o nitrogênio ele penetra no material, no ferro, através de um processo que chama difusão. Então qual que é o nome da camada? Além da camada branca, existe uma outra camada. Qual é o nome dela? Quem se arrisca a dizer? Camada escura. Tem a camada branca e tem a camada escura. Isso que você falou é uma coisa interessante, porque no microscópio a gente vê assim mesmo. Você vai ver uma camada branca aqui e uma camada escura embaixo, que é a camada onde ela não é feita só de nitreto, mas ela tem a estrutura do aço e formou alguns nitretos, ela fica escura. O ataque quando você faz lá uma gotinha de ácido para poder olhar no microscópio, você vê uma camada escura. Está certíssimo. Mas essa camada escura tem um nome. Não é aquela camada de óxido que você fala aqui? Não. Nitreto de ferro. Então, nitreto de ferro ela vai ter, mas, por exemplo, existe uma camada branca que ela só tem nitreto de ferro. Existe uma outra camada que está dentro do material aqui, que ela é a estrutura do aço, mas ela também tem alguns nitretos. Também tem uma pequena quantidade de nitreto de ferro. Ela também endurece bastante. Não tanto como a camada branca, mas ela também endurece. Se o processo é de difusão, o nome da camada é camada de... Quem se arrisca a dizer? O processo é de difusão. A camada se chama camada de difusão. Vou perguntar de novo. Camada de Difusão. Quais são as duas camadas que se formam então na nitretação? Camada branca e camada de difusão. Muito bem. Então, se é lógico, a gente fala assim, poxa, nós não desejamos uma camada branca, nós não queremos. A gente quer só a camada de difusão. Essa camada é que se forma aqui. Então, se a gente for lá para o tratamento do LPN, do Plex, a gente não vai enxergar, na maioria das vezes, camada branca. Mas a gente só vai ver o quê? Uma camada escura. Como você consegue controlar isso? Não deixar fazer a camada branca? Na verdade, é um processo que vai definir isso aí. Como que você consegue controlar para não formar camada branca ou para formar mais camada branca ou menos? Isso é temperatura, vazão de gases. É o tipo de gás que você está vazando, o tempo de permanência nessa, eu vou mostrar o gráfico daqui a pouco, e também a temperatura. Então o que o pessoal foi percebendo? Poxa, aumenta a temperatura, aumenta a vazão de um gás X. Opa, começou a formar mais camada branca, um pouquinho menos. Né? E assim por diante. Mas o que sempre vai mudar a estrutura, tanto no tratamento térmico, como no tratamento termoquímico? Discutir camada branca ou camada de difusão é falar sobre parâmetros de processo. Então o pessoal percebeu, eu vou ajustando. Quais são os parâmetros de processo de nitritação? Nós falamos, tem lá pressão, né? É o LPN, é baixa pressão. Temperatura, então a temperatura é outro. Tempo de permanência, velocidade de aquecimento, velocidade de resfriamento. Se eu controlo esses parâmetros, eu controlo a estrutura. Entendeu? Mas no geral, bem básico assim.
certo? E a gente falou aqui que além da estrutura que a gente consegue ver aqui no microscópio, que a gente vai ver alguns grãos, a gente precisa saber que também, por exemplo, na camada branca, nós temos dois tipos de estrutura, que aqui, muito difícil de ver, mas talvez vocês percebam aqui também, ó, que tem uma pequena camada aqui diferente da de cima, com alguns risquinhos aqui, talvez um pouco mais frágil. Então essa primeira camada aqui, ela é formada de um tipo de nitreto, a segunda é de um segundo tipo de nitreto. Então, nitreto gama aqui, nitreto epsilon aqui, o modo como os átomos estão acomodados é diferente de um para o outro. E por isso, por que mudar o modo como os átomos se acomodam muda a propriedade? É muito simples se você for analisar bem. Por exemplo, você pega um material e fala assim, poxa, por que esse material ele é mais duro e esse é mais maleável? Se você for analisar a fundo, né, tudo é formado por átomos, correto ou não? E o que faz um átomo estar ligado ao outro? É uma força de ligação, força atômica. Então se você fala assim, bom, entre o átomo X e o átomo Y aqui, eu tenho uma força de ligação, para poder deformar ele, eu vou ter que vencer essa força, para separar um átomo do outro, para afastar um átomo do outro. E assim também vou ter que vencer essa força para poder fazer o quê? Fundir, derreter. Então por que o chumbo, por exemplo, tem um ponto de fusão baixo e o tungstênio tem um ponto de fusão tão alto? O tungstênio quase 2000 graus, deve estar acima disso. A gente vai comparar, por exemplo, com o alumínio 600 graus. O chumbo, a liga de chumbo estânio, 200 e poucos graus já funde, já vira líquido. Porque a força entre um átomo e outro é muito menor, se você falar do chumbo, do que se você comparar, por exemplo, com o ferro, tungstênio e outros materiais. Por isso, as propriedades vão ter relação com o tipo de estrutura, de modo como elas estão ligadas umas às outras. Beleza? Só para resumir aqui, para a gente não perder o fio da meada. Eu não sei se algum de vocês viu esse gráfico. Vocês participaram do treinamento que teve grupo, foi exclusivo para o pessoal que trabalha na liberação de carga, né? Mas vocês que participaram não precisam comentar. Ó, esse é um gráfico bem simples da nitritação a baixa pressão. Onde que a gente tem nitritação a baixa pressão aqui na empresa? O LPN. O que significa LPN? Quem sabe o que significa LPN? Do forno ou LPN? Nitritação a baixa pressão. Notou, muito bom. Então, fera hoje, mano. É isso aí, nitritação a baixa pressão. Ó, o L está aqui, ó, Low Pressure Nitride, ó, LPN. Nitritação a baixa pressão. O que fala nitritação a baixa pressão? Existe a nitritação que era feita a pressão atmosférica. Ninguém mexe com a pressão só. Você só mexe com a temperatura e com o tempo. E você pode fazer uma nitritação assim. Mas alguém percebeu que a nitritação ela fica mais efetiva, mais eficaz, se você fizer um vácuo. Então a gente também tem vácuo no LPN. Por isso que é baixa pressão. Porque a pressão abaixo da pressão atmosférica. Não é um vácuo tão grande quanto a gente comparar com os fornos X0 e com o IO. Mas tem uma quantidade de vácuo ali, 10 a menos 2, chega. 10 a menos 1, 10 a menos 2, né? Essa é a escala. Então, perfeito. Quando a gente fala em tratamento térmico, tratamento termoquímico, a gente fala em variar a temperatura, certo? Térmico envolve calor, não é isso? Então, se a gente falar um tratamento térmico, um tratamento termoquímico, ele envolve variação de temperatura e ele envolve uma segunda ordenada aqui. O que seria? Aqui eu tenho temperatura e aqui eu tenho o que nessa direção? Tempo. Muito bom. Para poder interpretar um gráfico igual a esse é um gráfico simples. Tem alguns que são mais complexos, que saem dos fornos XL aqui, né? Mas para poder entender isso aqui não é complexo. Você tem que lembrar lá do ensino médio, aquele conceito que a gente teve lá de X e Y. Lembra? Tinha um negócio da 7ª, 8ª série, sei lá. Pegava eixo Y e eixo X. Aí a gente falava assim, ó, se X for igual a 1, Y é igual a 1. Aí você ia fazer um pontinho. X2, Y2, outro pontinho. X3, Y3, outro pontinho. Depois dava uma reta assim no final. Então o que significa o que é um gráfico? Já assistiu isso, né? Tem gente que está ouvindo falando pela segunda vez. Pela terceira, porque já participou da primeira, né? Mas é importante a gente chegar e compreender, por exemplo, se eu tenho o X e o Y, para que serve isso? Para que eu estudei isso? Equação, primeiro grau, segundo grau.
é para saber uma coisa, é para a gente poder entender variação. Se eu tenho dois eixos, vamos falar, eu tenho eixos, aqui seria o Y e aqui o X, eu tenho o eixo X e o eixo Y, então significa que se X variar, o Y também varia, e pronto, eu consegui fazer uma relação de uma informação com outra informação. Exemplo, que eu já falei, especificamente para o pessoal dos fóruns aqui, né? Alguém faz uma pesquisa e fala assim, olha, conforme aumenta a população de Jundiaí, aumenta também os acidentes de trânsito. Então, a gente tem 100 mil habitantes, tem um acidente por mês. 200 mil habitantes, 2 acidentes por mês. 300 mil habitantes, 3 acidentes por mês. Opa! Para cada 100 mil habitantes aumenta um acidente. Então, você conseguiu fazer uma correlação entre população, número de habitantes e número de acidentes. Se você conseguiu correlacionar, comparar um com o outro e percebeu que à medida que um aumenta, o outro também aumenta, ou à medida que um aumenta, o outro diminui, você está medindo a proporção, você está sabendo interpretar um gráfico, certo? Que aparece nos jornais, aparece em todo lugar. Quando a gente fala em tratamento térmico, é basicamente a mesma coisa. Eu tenho duas coordenadas, né? Uma é temperatura e o outro é tempo. Então significa que com o passar do tempo de processo, eu vou variar a temperatura, aumentar a temperatura, abaixar, tudo isso de modo controlado. Quem pode explicar para mim aqui, quem está vendo esse gráfico pela primeira vez, e pode explicar para mim o que significa essa linha vermelha, o que está acontecendo? A linha vermelha é o gráfico, que na verdade é o seguinte, aqui nós temos duas coordenadas, uma de temperatura e outra de tempo, e o gráfico, na verdade, é o que está aqui no meio. Essa linha vermelha é o gráfico, essa linha azul é o gráfico. Então a linha vermelha é para representar a variação de temperatura, né? E a linha azul para representar a variação de pressão. Então aqui eu não tenho pressão, aqui eu tenho temperatura e aqui eu tenho tempo. Mas desse lado eu tenho pressão, ó, onde marcou aqui um ATM, então eu também posso usar o mesmo gráfico para representar 3 dados diferentes. Beleza? Quem pode falar alguma coisa aqui sobre a linha vermelha? Quem pode falar o que enxerga aí? O que está acontecendo no processo de tratamento térmico de nitratação a baixa pressão de acordo com a linha vermelha? A linha vermelha ela começa no zero, espera um determinado tempo e começa a subir exponencialmente. Perfeito. Aí chega a uma certa temperatura, se mantém constante, ótimo. Dependendo da quantidade de tempo, ela vai caindo também gradativamente até o final se mantém no zero até o final do tempo. Foi perfeito, ótima explicação. Então quer dizer, você olhou para o gráfico e falou um texto. Você vê que negócio interessante? Por quê? Porque você conseguiu interpretar. Para você não é só uma linha, tem gente que não tem experiência, você vai olhar e falar, eu estou vendo uma linha aqui, mas o que significa esse negócio que sobe, né? Não sei lá o que significa isso aí. Formou meio que um ângulo aqui, ou uma linha em cima da outra. Mas se você tem experiência, você fala, não, eu consigo interpretar o que está acontecendo, né? Então saiu aqui na temperatura, né, próximo de zero, é isso aí, um pouquinho acima da temperatura ambiente, depois ela subiu. Então, essa primeira etapa aqui, ó, primeiro mostrou, né, o Rafa falou certinho, primeiro mostrou que o tempo foi passando, né, o processo começou, e a temperatura não subiu, depois ela começou a subir, né, em um ponto aqui do tempo. Essa inclinação dessa reta aqui, ó, ela diz uma coisa pra gente. Ela passa uma informação importante para a gente. Quem sabe qual é? Essa inclinação, ou seja, essa reta que está aqui, ela poderia estar mais inclinada para cá ou menos inclinada. Tempo de aquecimento. Tempo de aquecimento. Tempo de aquecimento. A gente poderia ainda falar velocidade de aquecimento. Certo? Por que velocidade de aquecimento? Porque isso é um parâmetro que tem que ser controlado. Se eu aquecer muito devagar, puxa, talvez não precisava, eu poderia aquecer um pouco mais rápido, então estou perdendo tempo. Perder tempo de processo é perder produtividade, perder dinheiro. Mas se eu aquecer rápido demais, talvez a peça do cliente não suporte aquele aquecimento tão rápido assim. E aí ela pode formar uma trinca. Então eu tenho que controlar a velocidade de aquecimento, certo? Se ela tivesse com uma inclinação maior nesse sentido aqui, ó. Ou seja, se a reta fosse aqui, ó. Mais tempo para esquentar. Mais tempo assim, o resfriamento, o aquecimento seria mais rápido ou mais lento? Mais
lento também. mais lento, certo? Então a gente consegue olhar, comparar um gráfico com o outro e falar, puxa, nesse processo A velocidade de aquecimento foi mais rápida, foi maior do que o gráfico B, a gente já consegue entender. Né? Aqui o Rafa falou sobre o patamar, né? Sobre a questão do tempo de permanência, isso aqui chama patamar, em tratamento térmico isso chama tempo de encharque. O pessoal fala isso. Para que tem que ter esse tempo permanente? Né? Por que eu só não chego? Pô, já chegou a temperatura baixa, acabou o processo. Quem sabe por que tem que permanecer tanto tempo assim na mesma temperatura? É o tempo do processo, né? É o tempo do processo, é o tempo necessário para acontecer o quê? É isso aí. O que acontece se eu chegar só na metade aqui, por exemplo, e já acabar o processo? O que vocês acham que aconteceria? Não daria certo. Não, alguma coisa vai acontecer. É. O que vai acontecer? Pode ocasionar trinca. Não, por exemplo, É um processo incompleto. Não vai atingir a dureza. não vai atingir a dureza, essa é uma possibilidade. Mas no geral, se eu chegar e falar assim, bom, eu aqueci aqui, chegou a metade aqui, eu fui e desci, eu só fiz a metade do tempo de processo. Vai formar a camada branca? Você acha que vai formar. O que vai acontecer com a camada? Você foi na direção certa. Eu tenho uma espessura de camada. Lembra que a gente voltou aqui nós medimos que, por exemplo, uma camada branca pode ter 18 micros? A nossa camada aqui na Oracle não tem camada branca em geral. Nós temos camada de difusão. E a nossa camada tem 50 micros. É isso que tem a nossa camada. Eu diminui pela metade os bicos. Faltou achar. Se eu deixar menos tempo, a camada fica menor. Essa vai ser a tendência. Um dos efeitos vai ser esse. Mas essa coisa de afetar a dureza, por exemplo, você comentou, é verdade, também pode acontecer isso. Então, o tempo de processo, esse patamar que ficou aqui, quando a gente fala em tratamento térmico, é para homogeneizar. A peça, por exemplo, ela tem uma espessura muito grande, então até a temperatura do núcleo dela chegar, ela ficar igual à temperatura da superfície, eu preciso de tempo. Se for para transformar uma estrutura em outra estrutura, eu preciso de tempo até que transforme toda a peça. Se eu não deixar o tempo adequado, vai transformar parte da estrutura e outra parte não vai transformar. Então não vai ter dureza, algum problema vai acontecer, certo? Agora, no caso da nitratação, é o que você comentou, aqui não está mostrando, mas enquanto acontece a temperatura, ela vai variando, também tem um gás dentro do forno, certo ou não? Que é lá a amônia, né, que contém nitrogênio, o próprio gás nitrogênio. Então, todo o tempo que eu estou nessa temperatura aqui, é o tempo que está acontecendo a nitratação. O que acontece se eu colocasse a peça no forno, deixasse a 100 graus, em vez de 500, igual a gente colocou aqui, colocasse nos 100 graus, deixasse só 100 graus e depois esfriasse? O que vocês acham que ia acontecer? Ele vai mais tempo, né? Pra chegar até o ponto da pressão. Se eu deixasse a temperatura mais baixa, ia acontecer uma coisa. Eu acho que é uma peça de esquentar o ponto de as moléculas poder. Eu ia ter difusão. Os átomos dois. Quem falou? Muito bom, Cirino. É isso aí. Não ia acontecer difusão. Se não ia acontecer difusão, não ia fazer nada nenhuma. Você ia aquecer 200 graus, 300 graus. Vai. Deixa lá. Resfriou. Aí de repente ninguém viu, pegou a peça, vamos dar a peça para o cliente. Mas você que interpretou o gráfico, você foi lá e falou, nossa, em vez de aquecer 500 graus, 480, que é a temperatura de nitratação, a gente deixou, o forno não chegou, fez 300. E agora, a gente libera a peça para o cliente, se você tem experiência, você vai falar, opa, a difusão aqui não aconteceu não, meu amigo. Não entrou nitrogênio nessa peça. E eu garanto para você que nem aumentou a dureza, se você cortar e for no microscópio, você não vai ver camada nenhuma, não tem camada. Por quê? Porque a difusão só acontece em altas temperaturas. Alguém tem ideia por que a difusão não acontece em baixas temperaturas? Alguém pode dar uma opinião, um chute aí, por quê? Por que eu preciso de temperatura para acontecer a difusão? É igual você colocou o vaso. Beleza, ele pode até amolecer. Amolecer significa força entre um átomo e outro, vai começar a diminuir. É verdade, se está fornecendo energia, a força entre átomos vai diminuir, ele amolece. Até que ele vai ficar tão mole, vai virar líquido, né? E aí ele vibra, Tá certo. e o motor não consegue. Muito bom, cara. Esse negócio de vibrar aí foi legal que você falou. Vibrar significa, quando você fornece calor, fornecer energia, significa que você agita os átomos mesmo. Agitação dos átomos, agitação das moléculas. Né? É um estado de... Na verdade, quando a gente fala do calor, qual a quantidade de calor que tem nesse material aqui agora? É o modo, é a situação em que os átomos estão de vibração que eles são. Então começa a vibrar mais, mas
ter mais temperatura. Então é isso que provoca. Então o fato dele vibrar, você começa a imaginar, puxa, vai ser mais fácil de ter a difusão. Mas tem uma outra razão também. Quando a gente fala, a gente mostra uma representação como essa aqui, ó, essas bolinhas brancas aqui sendo um átomo de ferro, a gente precisa saber que existe distância entre um átomo e outro. Do mesmo jeito que eu posso medir a distância entre a parede e minha aqui, ó, sei lá, tem 3 metros. Não dá isso, né? Os 2 metros. Então eu consigo medir a distância que tem entre a parede. E eu estou aqui entre as duas paredes aqui, sei lá, uns 3 metros. Dá para medir a distância entre um átomo e outro. Isso é medido lá em nanômetros, em Angstrom. Só que se essa medida, existe uma força entre eles, e eu fornecer calor significa que eu vou reduzir essa força, então quer dizer que a distância vai aumentar. O que acontece se aumentar a distância aqui entre um átomo de ferro e outro? Vai crescer ferramenta? Não, em relação à difusão, o que vai acontecer? Vai acontecer, Fica mais fácil ou mais difícil? mais fácil. Mais fácil. Então isso significa que se eu tentar fazer um processo de nitratação a temperatura ambiente, eu vou conseguir? Se eu chegar e falar, não, vou pôr ali no forno ali, mas não vou aquecer, mas vou vazar os gases e tal, vai nitratar? Não, porque existe uma temperatura que foi estudada, que é a temperatura de difusão do nitrogênio na peça. Tá bom? Então é isso mesmo, ó. Mantém, nitretou o suficiente, faz o resfriamento também controlado, velocidade controlada, e acabou o processo. Bem simples. Né? Esse é um gráfico mais simples que tem. Você só aquece, mantém a temperatura e resfria. E esse gráfico também é comum para um monte de tratamento térmico. Tratamento térmico de recozimento, por exemplo, as coisas assim. Tipo o patamar de temperatura. Ele subia mais de 400. Dá um problema para a ferramenta? A temperatura padrão, o que está mostrando aqui, é 500 e pouco, mais de 500 graus. 510, 520. Mas se passar? Se você chegar e falar assim, puxa, passou, chegou a 600, ela tem a temperatura ideal de difusão. Só que se você chegar e falar assim, vou colocar 600 graus, ainda assim eu consigo nitratar? Consegue. Se você for a 700, a nitratação já não é efetiva. Já ficou prejudicada. E você está prejudicando o material. Entendeu? Então alguém percebeu a faixa ideal de nitratação. Por quê? Porque não é só a questão de aumentar os espaços. Quando esquenta demais, ele perde propriedade? Se você aquecer muito, por exemplo, tem material que você pode colocar 800 graus e não vai ter problema. Tem outros que 800 graus você fala, não, agora você mudou toda a estrutura dentro do núcleo. Você modificou totalmente a ferramenta, até pode escrapear a ferramenta. Virou sucata. Né? Você não consegue fazer outro tratamento depois, você não consegue tirar a nitratação que você fez. Né? Então, é bem complicado. Só que, ó, temperatura de nitratação, ó, entre 480 e 600 graus. Tipicamente entre 500 e 600, essa temperatura que você faz a nitratação. Né? Aquecer muito pode prejudicar o material e você não vai ter uma nitratação efetiva. Porque além de ter essa coisa do espaçamento, da vibração, né, da difusão que acontece e relacionada aí à temperatura, também tem uma questão que é o mecanismo de difusão. Então a temperatura ela muda o mecanismo, ela vai mudar aqui a transformação da amônia, dissociação da amônia em nitrogênio, a separação das moléculas, uma série de coisas. Na Mauser tem qualquer processo que seja fora da nitratação para deixar a ferramenta produzida ou não? Nós temos nitratação e aqui no Brasil só nós temos nitrocarbonatação. Eu vou mostrar. Nós temos nitrocarbonatação. Tá, então, na verdade, o que a gente falou, né? Na última discussão aqui, ó. Existe a nitratação. Cementação significa adicionar carbono para endurecer. Nitratação, adicionar nitrogênio. Carbonitratação é adicionar carbono, principalmente, com uma pequena quantidade de nitrogênio. Isso é carbonitratação. Existe a nitrocarbonatação. Nitrocarbonatação é uma nitratação, que você põe uma pequena quantidade de carbono. Beleza? Então nós temos nitratação e temos uma variação da nitratação, onde a gente também consegue colocar um pouquinho de carbono. Esses são os processos do LPM. Tá bom? Então é isso, ó. O gráfico azul, quem pode explicar o que é? Considerando que não sei se dá para enxergar aqui, ó, essa altura do gráfico aqui representa a pressão atmosférica. Ou seja, pressão normal, forno aberto. Quem pode explicar o que está acontecendo no gráfico azul? Quem
ter uma ideia. Esse foi o processo, baixou a pressão Certíssimo. próximo de zero aí. Na verdade, aqui não está marcando quanto é, mas agora você tem que, como está olhando para o gráfico azul, você tem que olhar para esse lado aqui, ó. Porque aqui a gente olha para a temperatura no gráfico vermelho. Mas como a gente está discutindo o gráfico azul, você sempre tem que olhar para cá, ó. Então saiu da atmosfera, você falou, e foi para baixo, ficou abaixo da pressão atmosférica. E depois? Voltou a subir novamente. Subiu novamente Pressão atmosférica, e patamar. manteve. Manteve, e voltou a descer novamente. Provavelmente processo. Ficou abaixo da temperatura. Desculpa, ficou abaixo da pressão. Atmosférica. Durante todo o tempo de nitratação, que estava igual aqui em cima praticamente, ó. E depois, Retorna de novo até a pressão atmosférica. e por fim, E antes do fim ela baixa novamente. Por que ela faz essa escadinha aí? essa é uma pergunta que eu faço. Por quê? Pensa aí. Chuta aqui o que vocês acham. Por que acontece essa escadinha? Por que logo no início acontece uma queda de pressão? Para tirar o oxigênio. É isso aí. Muito bom. É isso que acontece em todos os processos que tem vácuo. Você quer limpar o forno, você quer tirar o ar que está lá dentro. O ar atmosférico não é desejado, eu quero outro tipo de gás, não o ar. Então a gente diminuiu a pressão, porque o que está acontecendo aqui nessa hora? Você está Zero. exatamente criando um vácuo e eliminando o máximo possível que é o ar atmosférico. Engraçado que ela baixa, né, no zero, ela sobe de novo. Ela baixa até uma pressão. Ela podia abaixo manter da de baixo, atmosfera. né? Por que será que ela sobe de novo? Por que será que ela sobe de novo? Injetado gás. Como? Injetado gás. É isso aí, cara, é isso aí. Só que é outro tipo, né? É outro Esse tipo. oxigênio, né? Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Tem experiência, cara. Legal. Olha só o que acontece então. A gente criou o vácuo aqui porque nós estamos eliminando o ar atmosférico. Agora, por que será que ela subiu? Será que eu quis subir? Não, não foi isso. É que nós injetamos agora os gases de processo, nitrogênio, amônia. É engraçado, né? Ela podia descer até no zero, subir numa linha e já manter, né? Não fazer esse degrauzão aí, que é uma perda de tempo, fosse ver. Mas você percebe o que está acontecendo junto? Enquanto está aquecendo, está acontecendo isso? Então não está prejudicando nada. Ó, o processo mesmo, se você analisar bem, aqui a temperatura chegou, ele está homogeneizando, mas o processo mesmo vai começar aqui, ó. A faixa de nitratação está acontecendo. Começa aí, né? Abaixou a temperatura, mas não tanto quanto no começo ali, ó. Foi um pouco menos, só a temperatura abaixou a pressão, quer dizer, né? Até uma pressão de processo, aí ficou a pressão mais baixa, deixando o processo efetivo, só gases de processo funcionando. E depois subiu de novo, chegou na pressão atmosférica, e por fim teve de novo isso. Agora, e esse aqui? Por quê? Ele fez ao contrário, ele expulsou o gás e voltou Para a atmosfera. Aqui ele expulsou o gás atmosférico, e aqui? porque ele estava Gerando o vácuo. Gerou vácuo de novo, mas por quê? para expulsar o gás do processo. E por que expulsou o gás do processo? Porque a hora que você abrir a porta não vem o gás. É isso aí. Porque o gás é perigoso, a amônia é um gás que pode ser perigoso. Então isso aqui está sendo feito uma espécie de limpeza dos gases. Você abre, pode sentir um pouquinho de cheiro, alguma coisa, mas já não tem gases ali. Porque o próprio vácuo já expeliu do forno, já limpou o forno. Então, duas vezes. Você olha para esse gráfico agora, você entende bem diferente agora na hora que você vai pôr uma peça na LPN. Colocou, foi lá, puxou o processo, peraí, já sei o que está acontecendo, cara, etapa por etapa, tudo bem, que vai ter tudo isso aqui, ó. O vácuo 1, ó, o primeiro vácuo que aconteceu, tá vendo? Pump. Depois, ó, etapa 2, mudou de gráfico, aquecimento, ó, essa etapa aqui, ó. Etapa 3, ó, vácuo 2, ó o vácuo 2 aqui, ó. Descendo, ó. Etapa 4, pré-oxidação com óxido nitroso. Lá vai estar escrito convecção no forno. Processo de convecção, mas ó, vai acontecendo aqui dentro agora. Saturação de amônia, então vai entrar amônia agora, tá tudo aqui, ó. Essa etapa aqui, ó. Depois acontece a nitratação, ainda nessa etapa aqui, ó. Por fim, ó, convecção, que vai acontecer para motos, não para componentes, beleza. Convecção de novo, é transferência de calor, então, ó, ainda está aqui dentro, ó, desse patamar. E aí, por fim, resfriamento. Agora começa o resfriamento a partir daqui, ó. Então a etapa 4, 5, 6 e 7 está tudo aqui dentro, desse patamar aqui. Certo? Mas aí, puxa, qual é a diferença entre uma outra? O gás que entra, que sai, o que está acontecendo? Porque óxido nitroso é para enriquecer de nitrogênio, para formar um óxido, é para oxidar a peça. Aí são vários detalhes que a gente vai aprendendo
no decorrer do tempo. Mas o mais importante é, sabemos interpretar as linhas de um gráfico. Então depois vocês se desafiem, passa no laboratório, pega lá na bandejinha, está cheio de gráfico do XL, e olha lá e fala, deixa eu ver se eu consigo olhar para o gráfico, olhar na tabelinha que está escrito em cima, para a legenda, ver as cores dele, ver se eu consigo interpretar. E aí a gente pode fazer uma discussão em particular sobre cada uma daqueles protocolos de carga, certo? Os nossos fóruns, eles imprimem protocolos de carga, que servem para quê? Para rastrear. Às vezes você olhou e você falou, bom, aparentemente está tudo bem. Foi lá, mediu a peça, mediu a adesão, verificou a espessura de camada, está tudo certo. Mas precisa olhar para o protocolo de carga. Porque se de repente você olhou e falou, não, teve alguma coisa errada durante o processo. Você já sabe que aquela O ferramenta. protocolo de carga, se diz, é o registro do que foi feito no processo, é isso? O protocolo de carga é o gráfico que a gente imprime em todos os processos, um por um. Que vem o número da carga, e aí mostra o gráfico, aquelas várias linhas, como será no XL, né? São 5 linhas. Quando pegar um lápis, né? Vai acontecer direto do processo da carga hoje. Tem cliente que pede isso? Não, essa informação é interna. É interno. É, porque ela revela o nosso processo, exatamente como ele foi feito. Então isso é uma coisa que a gente só passa para o cliente se for em último caso. E mesmo assim, se eu for mostrar para o cliente ou apresentar, eu costumo esconder algumas partes que eu julgo confidencial. Falando isso aqui, eu vou colocar uma quadradinha branca em cima e falo, isso aqui você não pode ver não. Você pode ver qual foi a temperatura do seu processo, bem basicamente. Mas alguma característica específica nossa, por exemplo, o Primeform, que tem lá um aquece e resfria, na verdade ele liga e desliga o heater várias vezes para poder manter um patamar de temperatura. Isso é uma particularidade do nosso processo, foi desenvolvido pela Oracle, então a gente não mostra. Não revela, senão a concorrência pode copiar nossos processos. Né? É isso que a receita faz. A receita ela faz com que o forno obedeça justamente isso. Existe uma receita que é um programa que faz com que tenha uma velocidade de aquecimento, tempo, resfriamento, tudo acontece automaticamente. Porque alguém desenvolveu uma receita de processo e instalou no forno. Certo? É isso. O que mais que tem aqui? Montagem de carga, se vocês conhecem bem melhor do que eu, né? As peças têm que estar limpas. Se eu colocar uma peça suja para entretar, o que vai acontecer na superfície? Esplacamento. Não, o processo de nitração não desplaca. Desplaca por quê? Porque isso não tem revestimento, então não vai desplacar. Pode acontecer outros problemas, mas não desplacamento. Ele vai expedir tudo que tiver de cerveja dele. Isso, pode acontecer de desgasificar e tudo, mas geralmente aquela sujeira que está na superfície, ela vai formar, ela vai impregnar, vai formar um óxido, ela vai manchar a peça, entendeu? Vai promover aí oxidação. As peças têm que estar limpas. Se possível, tem que estar distante uma da outra. Por que será que é importante uma peça estar com uma certa distância uma da outra e não encostada uma na outra? Eu poderia encostar uma peça na outra e entretar? O que vocês acham? Não, porque a parte encostada não vai pegar o gás. Isso aí. Ou então vai pegar muito menos. Né? Porque não tem ali um espaço livre para acontecer a difusão, para o gás poder estar naquela superfície. Então é isso mesmo, tem que ter uma distância. Colocar o termopar no corpo de prova padrão e o mais próximo ao centro da carga possível. Corpo de prova, vocês sabem que tem um corpo de prova aqui? No LPN? O John ele coloca, é medido ali periodicamente, uma vez por mês, né? Mas aí o que acontece? Ele vai lá para validar o processo. Será que o processo LPN está realmente gerando 50 microns de camada de difusão sem camada branca? Ele pega o corpinho de prova, que pode ser de H13, de D2, de M2, material geralmente da ferramenta. Esse é o correto para fazer carga por carga. Mas como a gente só avalia o processo, ele vai lá, corta aquele corpinho de prova, vai lá no microscópio e mede a camada. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que mede a camada, só o básico. Então, mediu a camada, ele consegue validar e falar, poxa, de acordo com o nosso corpo de prova padrão, nosso processo está funcionando bem. 50 microns de camada de nitratação, camada de difusão. Né? Então, perfeito. Aqui é só uma ilustração, né, da onde deveria colocar o termopar. O que é o termopar? Sensor de temperatura. Sensor de temperatura, perfeito. E aí está mostrando aqui como posicionar os termopares, né? Na verdade, tem um termopar tipo K, vocês vão, né, acompanhar, vocês vão conhecer melhor. Mas, no geral, é importante você saber como que a temperatura está no centro, né, da carga, no geral, e como está a temperatura ali na parede, né, do forno, próximo ali à resistência. Então, geralmente é 2 pontos, mas não existe limite aí para a quantidade de termopares. O que seria interessante, por exemplo,
se eu tivesse uma peça muito grande, eu vou fazer a nitretação de uma peça muito grande, muito maçudo, um molde gigante, quase com o forno inteiro. Onde vocês colocariam o termopar? Na peça, Na própria peça. Por quê? ele media a temperatura real. Temperatura real da peça e não no forno, certo? Porque pode ser que você coloque aqui no forno, na parede, ou põe até no centro do forno, mas aí o forno já chegou na temperatura, mas a peça que é aquela massa ainda não chegou. Então não basta colocar só na superfície. Se a peça tiver um furo, vocês vão lá no termopar e colocam dentro do furo, para poder realmente saber quando que o núcleo da peça está chegando naquela temperatura, certo? Então é diferente. Eu olhava para o gráfico, primeira pergunta que eu tenho que fazer, né? Poxa, eu estou interpretando aqui o gráfico de temperatura e tal. Tem que fazer a pergunta, ó, onde está o termopar? Isso aqui, isso que vocês estão vendo, é o registro de um termopar, certo? Mas aonde o termopar está faz toda a diferença. Você tem que perguntar, isso aqui é a temperatura do forno da peça? Entendeu? Ah, só tem peças pequenas. Pô, então nada mesmo. A temperatura do forno vai ser a temperatura da peça. Não, é um molde grande. Opa, você deveria fazer um segundo teste aí e colocar o termopar na peça, para a gente ter temperatura real da peça. Então, muito bom. É isso mesmo, boa visão do sistema. Esse forno aí tem 3 termopar. 2 na parede do forno e um fixo móvel, você movimenta ele dentro da peça, da ferramenta. O LPN? Ah, tá. Então, bom, justamente esse ponto agora, o Fernando Santana complementou. Ó, a ponta do termopar está certo, deve fazer parte, fazer contato com a superfície metálica dentro da amostra com o mesmo tamanho da maior peça da carga, tão próximo do núcleo quanto possível. É esse ponto que a gente fala agora. Então, se existe um termopar para você poder colocar diretamente na superfície, não está escrito aqui bem claro na superfície da peça, é uma superfície metálica, mas é a peça, né? Não é um padrão, não é a amostra. A amostra é um corpo de prova. Na verdade, a gente está falando aqui da própria peça, você falou muito bem. 3 corpos de prova, 2 para monitorar o forno e 1 para monitorar a peça. Isso se tiver uma ferramenta pesada, né? Muito diferente. Se eu tenho uma ferramenta pesada e outras leves, em qual eu coloco o termopar? Pesado. Mais pesado, então está aqui, ó. Maior peça. Peça com mais massa. Obrigado, Venâncio. Perfeito. E aí nós temos uma tabelinha lá que mostra os nossos processos. Olha agora, a gente passar na frente, está escrito, a gente nunca talvez parou para pensar. Hoje vai ser diferente. Ó. Material da ferramenta. Eu já sei o que é material. 4140. Se eu for na internet agora, já olha lá a composição química do 4140. Opa, tem tanto de carbono, tanto de molibdênio. Eu já entendo o material, cara. Estou começando a entender o que é um aço. Bate no 4140, você fala, esse aço é um aço para hidratação, já sei que ele funciona, porque ó, os fornos aqui da empresa tem ferro fundido cinzento, deixa eu lá para ver o que é. Nossa, tem 3,5% de carbono, estrutura dele lá, os grãos é formado por grafita. Começou a entender. Se você pôr lá no Google agora, ferro fundido cinzento, estrutura, você vai ver uma estrutura igualzinha de estudou aqui, certo? Então dá para compreender, ó. Material da ferramenta. Aí tem o nosso ferramenta, D2, H13, ó, código aqui da ferramenta, SDK11, assim vai. Cada um desses materiais, né, seja aço, seja ferro fundido, ele tem uma característica mecânica. Os vendedores como assim, visitante te pergunta na ferramenta. Qual é o material? Ou não? Tem que perguntar, essa pergunta é fundamental. É. Qual é o material? E tem uma segunda pergunta fundamental. Já fez algum tratamento térmico antes? Por quê? Como aqui que a gente falou, foi muito interessante o que você falou agora. O tratamento térmico ele serve, por exemplo, para endurecer uma peça, certo? Exemplo, tratamento térmico de têmpera. Ele endurece a peça. Existe um tratamento que se chama revelimento. Depois que você temperou e a peça ficou muito dura, você dá meio que uma aliviada naquela tensão. Então ela fica ainda dura, mas com uma dureza um pouquinho mais baixa só. Mas ainda é bastante dura. Essa temperatura de revelimento, vamos supor que ela seja 450 graus. Nós não podemos chegar nessa temperatura. Se o cliente fez têmpera e ele fez o revelimento a 450 graus, nós precisamos trabalhar abaixo de 450. Porque se a gente pôr 450, a dureza da peça toda cai. Isso já aconteceu aqui várias vezes. A gente sabia, poxa, o cliente não falou. Ele fez um revelimento a 250 graus. Aí nós pusemos um tratamento aqui a 450, a peça amoleceu. Perdeu a função da peça. Aí ela está bonitinha, revestida, legal, mas agora chegou no cliente mole. Acabou. Ou seja, a gente anulou o tratamento térmico que ele tinha feito.
Então, saber o material é importante e saber o tratamento térmico que ela tem antes de vir para cá é importante. Para que a gente possa falar, resiste a nitratação? Resiste a um coat? Existe alguma temperatura que a gente vai submeter? Ah não, esse material tem que ser baixa temperatura. Opa, então vamos usar o valente A, baixa temperatura, para isso que a gente desenvolve. Por que fazer um processo de baixa temperatura? O ideal é que a temperatura seja alta, afinal de contas, a temperatura vai melhorar o quê? Isso, adesão, né? Então não quero temperatura baixa, mas tem ferramenta que fala no suporte. O máximo que pode chegar a 300 graus. Então a gente criou o processo 250 para poder atender esses clientes, entendeu? Mas independente da informação do cliente, dá para testar o material também. A gente também pode fazer os testes, muito bom, muito bom. Você já tem experiência com isso. Por exemplo, o cliente não informou nem o material e nem informou o tratamento térmico. Mas hoje, para a Form Impulse, o que a gente faz? O Carlão está lá, está trabalhando com o pessoal aqui, e ele faz a análise de composição química, tem um equipamento lá chamado espectrômetro. O espectrômetro ele queima a superfície e depois que ele queima, ele evapora o que ele queimou do material. Ou seja, um único pontinho ali, ele evapora, transforma em gás o material. E aí vem um sensor de leitura de gás e consegue ler a composição química do gás. E aí a gente já fala, ó, isso aqui é um 4140. Ele vai na tabela e fala, deixa eu ver a composição que deu. Olha a tabela, olha a tabela na parede e fala, isso aqui é um 4140. Consegue identificar o material. Opa, isso aqui é um D2, já conheci. Depois que faz isso, ele vai, tem um microscópio portátil que ele tem lá, ele vai e faz um ataque, pequeno polimento, um ataque na superfície, e vai lá e olha a estrutura. E aí ele também tem um padrão de estrutura na parede. Quando vocês passarem no Form Tool, vocês dão uma olhada lá. Tem um gráfico, uma estrutura e tudo, que a gente vai discutir depois. Aí ele olha para a estrutura e olha para o microscópio, olha para a estrutura e fala, bom, a princípio ele fez um tratamento térmico a 450 graus, a gente vai fazer um processo a 400, tudo certo. Mas ele pode olhar e falar, opa, o cliente fez o tratamento térmico a 200 graus, ele consegue ver. Aí ele fala, isso aqui não pode conforme. Liga para o cliente, não conforme. Entendeu? Então, perfeito, é isso aí, dá para fazer testes. A gente identifica o material, perfeito? Receita, ó, é o processo. Ó. Tem essa daqui, ó, DL 530, DL 480, DL 480. Ó, esse número aqui é a temperatura de processo. Nós temos processo a 480 graus, 480 graus, 530 graus, certo? Sabe o que significa DL? Em inglês, DL é Diffusion Layer. Quem traduz isso? Camada de difusor. Muito bom. É isso aí. Significa que tem camada branca nesses três processos aqui? Não tem. Só tem camada de difusão. Por isso DL. Mas se tiver um WL, que nós temos aí um processo, que eu fiz a receita, na verdade, eu modifiquei a receita para poder chegar nisso. É WL 540. WL 540, opa, White Layer, camada branca. Então esse é o único que tem camada branca. Mas no geral, nós não usamos camada branca, igual esse aqui, ó. Diffusion Layer, ó. Camada de difusão, agora vocês sabem o que é. Sabe o que é difusão? Sabe por que chama camada de difusão? Olha as medidas aqui, ó. 0,35 milímetros, 0,075 milímetros, 0,1 milímetros. Três processos com três espessuras de camada de difusão diferentes. Beleza? Temperaturas de processo e os tempos de processo. Ó, tempo total de processo. Da hora que o gráfico sobe, permanece, ela esfria. 24 horas, 10 horas e meia, 13 horas. É o tempo de processo. Certo? Processo que é caro, demorado, né? E as aplicações são diversas, com formação a frio. E assim vai. Então agora quando vocês passarem lá e ver a tabelinha, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa diferente dessa, que deve ter, né? E avaliem. Esse aqui é só um caso que eu trouxe para vocês, porque justamente desse tratamento que eu falei agora, o cliente ele falou, olha, eu quero um tratamento de nitrocarbonatação. Então eu falei, puxa, eu preciso de uma receita de nitrocarbonatação, porque eu fui lá no forno e vi que é possível vazar o acetileno. A gente aprendeu, o acetileno é rico em carbono, C2H2, né? Poxa, então dá para fazer uma nitrocarbonatação. É uma nitratização em que eu vou vazar um pouquinho de acetileno, eu vou pôr um pouquinho de carbono. Só que daí, quando eu fui procurar a receita, em nenhum dos fornos, pelo menos que eu vi nos Estados Unidos, no México,
Não tem. Eles não têm esse gás. Você fala, não, isso não existe, que você está falando. Será que só nós temos aqui? Então a gente foi lá, colocamos 5% de acetileno durante que é 5% significa a porcentagem que vai ter do gás dentro da atmosfera, mas é uma vazão que a gente coloca e o forno já entende, já deixa vazar o gás do jeito que a gente quer. E aí a gente conseguiu fazer para esse cliente, que é a CIP, né, uma nitrocarbonatação. Então ele passou para a gente o desenho, passou as especificações ao osso aqui, ó, SAE 4140, opa, olha lá, temperado a essa dureza aqui. Vou falar a temperatura de requerimento, tipo de tratamento, nitrocarbonatação, profundidade da camada composta. Opa, camada composta. Ele está pedindo camada branca. A gente não viu camada de compósito da camada branca? Então, ó, ele quer uma profundidade de camada branca de 0,015 a 0,025, de 15 a 20 milímetros. No exemplo que a gente deu ali era 18, lembra? Ele quer de 15 a 25. Eu falei, puxa, o cara quer uma camada branca. O que mais que ele quer? Profundidade de camada NHD. NHD é Nitrogen Hardness Depth. É a profundidade de nitratação por dureza. Ou seja, como que eu sei? Aquela camada escura que o alemão falou. A outra camada aqui na camada branca é a camada escura. Então a camada de difusão é a camada escura, mas não é só no olho que a gente vê. Você vai medir a dureza dela, e aí de acordo com a variação da dureza da superfície para o núcleo, eu falo até onde é camada e onde não é mais camada. Então mede por dureza, e o cliente fala aqui, ó, tem que medir por dureza. E a dureza superficial tem que estar entre 400 e 700 HV05. Então ele passou uma série de especificações e falou, o desafio é esse. Tem essas bolachinhas, essas arruelas aí para fazer. Um monte de peças. E aí, vocês conseguem fazer ou não? E aí, a gente não sabe se consegue. A gente começa a estudar e ver se é possível. Então as especificações ele passou, a aplicação é nitrocarbonatação, né, ou nitratação, tem uma norma para poder fazer isso. E aí a norma que a gente utiliza, que é a DIN 50190, parte 3, ela mostra isso, para a gente poder definir o que é camada. A gente mede a dureza bem próximo da superfície, como se fosse aqui, ó. Isso aqui é a peça. Aqui eu tenho a superfície. Eu venho, meço a dureza o mais próximo da superfície que eu posso. Isso aqui é o corte dela, a peça cortada. Aí eu venho, tiro um ponto aqui, ó. Meço. Aí um pouquinho mais fundo, meço. Um pouquinho mais fundo, meço. Um pouquinho mais fundo. Vou medindo de 10 em 10 microns. E aí vai chegar uma hora que a dureza vai cair e não tem mais nitratação. Olha, eu cheguei na dureza do núcleo, certo? Não está mais tão dura quanto a superfície. Então quando eu chego num ponto, eu meço a dureza do núcleo, já medi. Aí eu vou medir a dureza da superfície, está muito mais dura. Aí eu vou medindo aqui, da superfície para o núcleo. Quando a dureza estiver igual a do núcleo, mais 50 HV, eu falo, a camada acabou. Mas quem inventou de falar isso? Eu pego a dureza do núcleo mais 50 para poder determinar quando que é o fim da minha camada? Quem determinou isso foi a norma DIN 50190. Então, se a gente conhece a norma, confirma para o cliente se ele trabalha com essa norma, e aqui mostra o perfil da dureza. O que a gente fez aqui no laboratório? Esse relatório aqui é nosso. Ó. Medimos aqui, ó, distância zero, tá vendo? Distância zero significa, ó, estou na superfície. Distância zero. Medi com 5 centésimos, ó, um pouquinho para dentro, ó, 5 centésimos. Quanto que eu achei de dureza? 4,67. Um décimo, 4,82. 15 centésimos, 416. 25, ó, conforme você vai saindo da superfície e se aproximando do núcleo, a dureza vai abaixando. E isso que ela vai abaixando é mostrado no gráfico lá. Ó. Ela vai abaixando, 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 até a hora que chegou em 282. Eu falo, poxa, 282, comparando com a dureza do núcleo, já chegou no limite. Eu medi o núcleo, estava lá com 232, estava com 230 o núcleo. Quando eu achei 282, eu falei, opa, dureza do núcleo mais 50 HV. A camada acabou, eu paro de medir. E aí eu vou falar para o cliente, ó, 0,55 de camada de difusão. Deu para entender? Nós vamos fazer um treinamento de laboratório para poder ir a fundo nisso. Mas só para vocês saberem que existe um método de medição de camada de hidratação que não é visual. Eu não olho no microscópio e meço. Mas eu vou medindo dureza até a hora que eu falo, bom, quando chegou numa dureza X, a minha camada acabou.
Eu paro de medir porque eu falo, minha camada tem isso aqui de espessura, 0,55 desse canto. E esse tipo de teste danifica a peça? Você tem que cortar a peça? Esse ensaio é destrutivo, porque a gente precisa pegar uma amostra da ferramenta ou do corpo de prova, cortar e embutir para ver no microscópio. Não tem como fazer isso sem ser destrutivo. Entendeu? Não tem. Você vai pegar do lote lá uma peça para destruir. E essa daqui foi a estrutura que saiu. Isso aqui é uma medição que nós fizemos aqui na empresa. Então a primeira coisa que eu fui olhar, formou camada branca ou não formou? Você precisa saber. Então eu olhei aqui, ó, percebi, opa, formou. Aí eu vim aqui e medi 12 microns. O cliente queria de 15 a 25. Então eu falei para ele, meu, tá com 12, e aí? Não vou mexer no meu processo agora, até eu acertar a camada para chegar no 15, vou ficar lá. É um trabalho muito grande, talvez desnecessário. Aí ele falou, não, 12 atende. Tá um pouquinho só abaixo, 15, 12, beleza. Então pode manter. Ele aceitou a camada branca. Eu falei, bom, vamos para a camada de difusão. Aqui não dá para ver, mas aquilo que o alemão falou ali, ó, camada escura ali. Eu não sei se vocês estão vendo, sabe essa camada branca que está aqui? Ela também está aqui, ó, bem fininha. Então o que mudou essa figura para essa? Por que eu estou vendo a camada branca bem espessa aqui e ela bem fininha aqui? Muito aumentado. É isso aí. Muito bom, aqui está com um aumento muito maior do que aqui. E aqui, ó, essas marquinhas estão nesses pontinhos pretos que estão vendo, ó. Mais um pontinho preto, mais um pontinho preto, mais um pontinho preto. São as medições de dureza que eu fiz. Medi a dureza aqui, depois aqui, e medi vários pontos. E anotei na tabela. Quando eu percebi que chegou na dureza igual a do núcleo mais 50, eu falei, opa, a camada acabou aqui, ó. Medi e já falei, ó, camada de difusão é igual tá marcando aqui 114 micros. 114 micros. Então, atende a especificação do cliente. Aí a gente fez o teste, mandou o relatório para ele e falou, beleza, na hora que tiver a oportunidade a gente vai dar continuidade no projeto. Para poder fazer essa análise e chegar nessa conclusão e mexer no processo, precisa de conhecimento. Imagina você chegar assim e falar, eu não conheço interpretação, não sei nem o que é. Aí alguém chegou com o projeto e falou assim, a peça está na sua mão, o cliente está perguntando se dá para fazer. Ué, não sei se dá para fazer ou não. Aí eu vou lá no livro tentar descobrir o que é interpretação, o tempo já passou, já acabou, já foi embora, já perdeu o cliente. Mas chegou e já falou, perfeito, já faz uma discussão inicial, eu preciso de uma peça dessa para fazer teste, ele mandou, a gente pôs no forno, cortei essa peça, embuti, analisei a especificação dele, analisei o processo, criei o processo que a gente tinha, nós criamos juntos, né, um processo que gerasse camada branca, e fizemos. E assim que a gente trabalha com projeto e processo de desenvolvimento. Então cada vez que nós temos um cliente novo, uma peça nova, uma especificação nova, um projeto novo, então primeiro passa por mim, né, por nós ali, e a gente verifica, é viável, não é? Vale a pena? Ah, mas o tempo que vai gastar para poder fazer o processo, será que vale a pena em relação ao custo que o pessoal está cobrando do cliente? A gente tem que analisar isso, entendeu? Esse processo que eu coloquei é muito mais longo, é 30 horas para formar a camada branca. Qual a sua resposta aí? Como é que forma a camada branca? Mais tempo. E a temperatura é muito parecida, mas mais tempo. Então ficou 30 horas, aí eu vou lá para venda, olha, 30 horas de processo. O cliente vai pagar? Vai ter que aumentar o preço. Opa, tá bom, a gente está vendo. Essa interação, parte técnica e parte comercial de vendas faz com que a gente consiga novos negócios. Dúvidas? Se tiverem dúvidas depois, fica legal, a gente continua fazendo discussões. Eu passo por isso. Você falou um negócio lá, cara. Eu estava vendo aqui e tal, e a gente vai e continua discutindo. Isso que é legal, discutam entre vocês também. E se tiver dúvida depois, quiser mandar mensagem, manda aí e a gente vai aprender junto. Beleza, pessoal? Beleza. Obrigado mais uma vez.